eu falo, não ganha processo quem tá certo, ganha processo quem faz a melhor prova. Mas se você não tem um mínimo, se você não se resguardou, se você assinou um contrato deficiente, você não se protegeu. Então, para as coisas funcionarem aqui, você tem que ter feito a coisa certa, senão você tá solto no espaço, você tá completamente desprotegido. Exato. E eu acho que é isso que leva as pessoas a empreenderem, acharem que estão empreendendo, que na verdade tá literalmente jogando dinheiro fora. Ou tá se arriscando, parece que a pessoa tá jogando na loteria. Não parece que ela está fazendo um negócio. Quando a gente chega certos casos aqui pra gente, tipo, foi uma promessa, ou foi uma conversa íntima, ou foi qualquer coisa desse gênero, e baseado nisso, a pessoa gerou uma confiança, depositou, às vezes, recursos que a pessoa levou anos pra conquistar e pra juntar, e a gente vê esse cenário bem recorrente. Infelizmente, muitas das vezes é a nossa comunidade, própria comunidade, que gera esses problemas. Olá, bem-vindos ao Royal Bee Cast, comigo, doutora Alexandra Thomas, advogada licenciada no Brasil e no estado da Flórida, trazendo informação importante, relevante, de uma maneira despojada, para você entender, empreender aqui nos Estados Unidos sem medo, com segurança, trazendo histórias de sucesso, trazendo histórias de horror para quem não se cuidou, mas sempre aqui trazendo o que há de melhor da Flórida para você. Vou ter, assim, o prazer de estar falando com a Sabrina. Assim, não tinha como começar um podcast, fazer um podcast sem incluir a Sabrina. Porque a Sabrina, a gente, né, trabalha comigo há muito tempo, eu trabalho com ela, e a gente forma uma dupla de dois muito legal. Quem vê, entende a nossa simpatia. Como a gente se dá bem, mas o motivo é para ela explicar a visão dela, né? A gente trocar uma ideia para você que está escutando a gente, das nossas expectativas como no nosso escritório, o que você pode fazer para se ajudar quando você traz um caso para o nosso escritório. E dicas de como não cair em roubada, né não, Sabrina? Fala um pouquinho aí pra gente. Primeiramente, muito obrigada. É um privilégio estar aqui com você, principalmente. Você sabe, admiração, a gente trabalha junto há muito tempo, muita coisa que eu tenho aprendido nesses anos, tanto na parte legal, quanto muito antes disso, a gente já tá juntas. E é um privilégio estar podendo, assim, partilhar um pouco, né, da nossa visão, da nossa vivência e realmente poder ajudar, né? Eu acho que o principal foco, acho que desde sempre que a gente começou a trabalhar juntas, foi pensar mais como a gente pode ajudar o outro do que e poder esclarecer dúvidas, do que nós mesmos, do que somente para nós. É claro que existe um benefício quando a gente presta um serviço de qualidade, mas eu acho que o principal é focar em ajudar os outros, e é por isso que eu acho maravilhoso. Certo, né? Gente, escutou o que a Sabrina falou, né? A nossa preocupação é fazer a coisa certa. E isso é o que pauta a nossa atuação, né? E devia ser sempre assim. Mas, infelizmente, a gente vê no mercado acontecendo coisas diariamente. E, Sabrina, você não é advogada, mas você run the firm. Literalmente, você é que toca todo o resto. Na sua cabeça, o que pode ser que a pessoa que quer empreender, que quer abrir uma empresa aqui, que quer ter sucesso, que quer começar nos Estados Unidos, qual seria a primeira preocupação que você acredita que seja importante a pessoa ter, antes de qualquer coisa? Acho que o primeiro passo é entender como funciona as regras aqui. Porque é muito fácil você vir com um sonho do Brasil. A gente tem muitos clientes com muitos sonhos. Eles trazem diversas realidades do Brasil. Chega aqui, eles acabam se deparando com alguns desafios. Mas para eles podem parecer desafios, né? Mas se você entende o que você entende como, o que você tem que fazer, o que é o certo segundo a lei daqui, entendeu?
Porque um business, ele tem que começar da forma certa. É o que a gente percebe. Muitas das vezes o business inicia sem uma orientação correta de um advogado. Sim, o advogado ele precisa orientar na abertura do business. E o que acontece? Desculpa te cortar, né? A gente fala, não, para você abrir o seu negócio, vem com a gente, deixa a gente te explicar, estruturar, você paga uma consulta. Aí o cliente já fala, pagar consulta? Não, precisa não. Eu peguei ali no grupo do WhatsApp, peguei no grupo do Facebook, e eu já descobri, já sei como é que é. E aí começou errado, quando chega pra gente consertar, não é não? Exato, e uma consulta, claro, tem vários valores de vários advogados. A nossa consulta é super barata, né? A consulta com a doutora Alexandra, obviamente, é super barata. E que vai minimizar tanta dor de cabeça do cliente que não é irrelevante esse valor no final das contas, porque é o conhecimento de um profissional que conhece da lei, de fato. Então, para o business, o ideal é consultar o advogado antes até mesmo de abrir a empresa. Entendeu? Sim. E o que acontece, né? Quando você compara o valor de uma consulta, de uma revisão de um contrato, né? Eu entendo que o advogado cobra por hora e a nossa hora é um valor de mercado, eu diria assim, né? Razoável. Quando você está falando de um investimento de 150, 200... Exatamente. Você economizou, sei lá, vamos chutar um valor, 2.000... Mas se você não entrou bem no investimento, não entrou bem num negócio com esses 200.000, você pode muito bem, como a gente vê acontecendo, literalmente todo dia, perder esses 200.000, né? Então, eu sempre faço essa brincadeira. Você economizou 2 para perder 200. Parabéns, que negoção. Exatamente. E depois que você assina um contrato, às vezes é até difícil para o cliente entender, né, doutora Alexandra? Porque depois você assina o contrato, para você reverter aquela situação é muito mais complexa do que seria se você tivesse revisado ele antes de você ter assinado. E assim, essa é a mentalidade do empresário. O que eu tô falando não é um aconselhamento jurídico. Sim. É um pensamento que qualquer empresário deveria ter, entendeu? Sim. Um aconselhamento jurídico seria você dizer, não, isso aqui tá errado, você deveria fazer assim. O que você tá falando é ótimo, é o que você vê, o nosso desafio. Exatamente. Um outro desafio que eu vejo, né, me corrija, né, porque eu tô vendo como advogada, mas você que escuta ali as conversas, você que atende o cliente. Uma coisa que eu percebo também é a falta de documentação. Exatamente. É mensagem de WhatsApp, de voz e querer, né, combinar coisas dessa forma. Exatamente. E o que impressiona, novamente, às vezes são empresários que têm uma carreira, que tem business no Brasil, chega aqui, aceita um business ou aceita fazer um investimento em algum negócio baseado em WhatsApp, em conversas desse gênero. Então, isso é bem surpreendente quando chega no nosso escritório esse cenário, porque a gente entende que não são pessoas que não têm instrução em negócios. E às vezes a gente não sabe, obviamente, o contexto que isso foi apresentado. O cliente vem com a explicação dele, a gente faz, né? Eu faço um apanhado antes de passar o cliente para a doutora Alexandra, para a gente entender o cenário da melhor forma possível. Mas a gente entende que faltou essa preocupação de perguntar, de ter esses detalhes, entendeu? Ou até que eu até entendo que às vezes a pessoa vem pra cá e tá procurando um suporte, tá procurando uma ajuda, ou tá procurando não sei, alguma coisa que vai dar certo, sabe? E às vezes ele encontra, mas ele encontra e acaba entrando numa coisa que não é muito legal. Roubada, né? Que ele não consegue exigir. Mas... E tá só no WhatsApp, não tem mais nada. E aí, fala um pouco como é que vai pro juiz desse jeito, né? É complicado, né? Porque a gente tem que fazer prova de tudo isso. E uma coisa que eu sempre falo, você, Sabrina, adora minhas frases, né? E eu falo, não ganha processo quem tá certo, ganha processo quem faz a melhor prova. Uma coisa que eu também sempre digo, você ri, é que se eu julgasse os meus processos, eu não perderia nenhum. Anota aí. Se eu julgasse os meus processos, eu não perderia nenhum. Então, não sou eu que julgo. É muito complicado. Eu chego com essa situação na minha frente e eu tento montar uma estratégia com mensagens de voz no WhatsApp. Complexo. Mas, assim, eu entendo um pouco
do porquê que o brasileiro, né? Falando do brasileiro, porque são as pessoas que a gente tem contato. O brasileiro, ele tem a noção de que aqui as coisas funcionam, de que aqui as coisas dão certo. Perfeito. E é verdade. Aqui escreveu, pau comeu, né? Escreveu, não leu, pau comeu. Esse é o ditado popular. Principalmente na parte criminal. Mas se você não tem um mínimo, se você não se resguardou, se você assinou um contrato deficiente, você não se protegeu. Então, para as coisas funcionarem aqui, você tem que ter feito a coisa certa, senão você está solto no espaço, você está completamente desprotegido. Exato. E eu acho que é isso que leva as pessoas a empreenderem, acharem que estão empreendendo, porque na verdade tá literalmente jogando dinheiro fora. Ou tá se arriscando, parece que a pessoa tá jogando na loteria. Não parece que ela está fazendo um negócio. Quando a gente chega certos casos aqui pra gente, tipo, foi uma promessa, ou foi uma conversa íntima, ou foi qualquer coisa desse gênero, e baseado nisso, a pessoa gerou uma confiança e depositou, às vezes, recursos que a pessoa levou anos para conquistar e para juntar. E a gente vê esse cenário bem recorrente. Infelizmente, muitas das vezes é a nossa comunidade, própria comunidade, que gera esses problemas. E, infelizmente, né? Mas aí a gente vê isso, que no final é difícil a gente... É mais uma questão de mentalidade, porque acho que até no Brasil a senhora vai poder falar mais, porque a senhora conhece as leis do Brasil, a senhora é advogada no Brasil também, mas que no Brasil tem uma realidade que protege de uma certa forma, que aqui a gente precisa meio que galgar a sua razão, né? Uma coisa, né? Lá no Brasil, a doutora Alexandra, OAB-RJ, né? A gente trabalhava muito no êxito, que os honorários seriam pagos do que eu conseguisse recuperar para o meu cliente. E o cliente, quando perde o dinheiro aqui, vamos supor, ele perdeu 200 mil, ele tem a falsa expectativa, gente, anota, falsa expectativa de que eu vou ser sócia desse cliente, no sentido de que eu só vou receber meus honorários se eu conseguir recuperar para ele. E aqui a gente trabalha com base de hora. Então, por isso, o que a gente fala é a melhor prevenção é um contrato bem redigido. Porque a gente não pode deixar para a corte que a gente fala aqui, gente, é o juiz, tá? Lá no Brasil a gente fala para a justiça, para o juiz, e aqui a gente fala para a corte, né? The court. Deixar para a corte adivinhar o que as partes queriam, o que aconteceu, o que as partes negociaram. Então, assim, para o empresário, para aquele que está botando o pé aqui pela primeira vez, começando a investir, o quão é importante um contrato bem redigido. Porque aqui a gente cobra por hora, o advogado não é seu sócio, ele recebe antecipado, né? E se o contrato não está bem redigido, a gente vai ter que pedir para uma terceira parte que não sentou à mesa para discutir os termos do contrato, para decidir o que vai acontecer, né? Para resolver aquela disputa. O que é surreal. Então, a minha dica, não sei se é a sua... Com certeza. Tem que buscar um advogado, licenciado na Flórida. Só lembrando que as leis aqui são por estado. Então, você está abrindo um business aqui, procura um advogado que é licenciado na Flórida. A primeira pergunta que você tem que fazer, não importa se ele é advogado em outro estado, ele tem que ser advogado licenciado aqui, entender das leis aqui, te orientar nas leis daqui, né? E rever contrato com essa base, né? E é o primeiro passo, antes de qualquer coisa, entender. E uma consulta, ela vai te abrir tanto a cabeça que vai ser irrisório, né? Na hora de tomar uma tomada de decisão. Né? Com certeza, é um investimento. É um investimento. São coisas na vida, assim, a gente para pensar, nossa, mas por que eu pago seguro? No Brasil, né? Porque aqui o seguro é obrigatório. Tem 10 anos que eu pago seguro, nunca usou. Cancela o seguro pra tu ver. Exatamente. Quando você vai precisar e você vai chorar que não precisou. Você pode ter feito um investimentozinho aqui, uma construção de uma casa ali e nunca deu problema, mas do nada você pode enfrentar um problema e você está desprotegido, né? E a melhor forma de proteção é a prevenção. Com certeza. A gente faz isso com a nossa saúde, com a nossa
com a nossa vida, a gente não tenta prevenir, né? Doenças, a gente tenta prevenir problemas. A gente quer se alimentar bem, a gente quer ler o rótulo, a gente deveria, pelo menos, né? Saber o que tá, né, ingerindo. Mas por que antes de assinar um contrato, que é sua vida financeira, é a saúde da sua vida financeira que tá ali, ou da sua empresa, ou enfim, de um business novo que tem que começar. É a mesma coisa de você, né? As mulheres, né? Tá no pré-natal, tomando pré-natal e tá tomando o quê antes de ter o bebê? É quase isso. Vamos, né, ingerir conhecimento antes de abrir essa empresa, antes de gerar essa empresa, antes de construir, né, esse negócio, ou até antes de entrar numa sociedade, né? Entender como que essa empresa já está estabelecida. Às vezes você está entrando como sócio numa empresa e aí, qual é a sua responsabilidade? Exato. Será que essa empresa tem dívida? Fiz minha due diligence? É tanta coisa, tanta coisa. E como uma besteirinha pode se tornar um problemão, né? Exatamente. E às vezes é um detalhe que vai fazer a diferença. E outra coisa que eu acho muito legal até a gente falar é que uma coisa na hora que a gente está abrindo uma empresa, a questão de sociedade, né? Às vezes, você conhecer bem o seu sócio. Na hora que você está entrando na minha empresa, tá todo mundo bem? É uma coisa, né? Se não tiver um bom contrato, não tiver um bom operating agreement, se for o caso, né? Da estrutura da empresa, depende. Na hora que tiver que dissolver essa empresa, será que esse seu sócio, né, vai cooperar? Caso não tenha tudo estabelecido em contrato, Então, são detalhes, são cenários que a gente não quer que dê problema. Ninguém abre uma empresa querendo fechar, né? Ninguém casa querendo separar, Não é esse o cenário que a gente vê. Mas é esse o cenário que o advogado tá olhando. Ela tá olhando em várias possibilidades. A gente olha o e se. Exatamente. Não, mas a gente se dá super bem, eu e você, o que é uma verdade. Mas se daqui a 5 anos a gente se olha azedo, e aí, se esse contrato não prevê, como que a gente vai terminar essa relação? Exatamente. O que vai acontecer, né? Aí, o que acontece? Se a lei não tem a previsão, mas não para LLC, dissolução de empresa, normalmente a lei prevê, mas se for uma coisa atípica que a lei não prevê uma resolução, a gente vai deixar para um terceiro que não sabia o modus operandi, não sabe como funciona essa empresa, não sabe como é que as partes se dão para tentar decidir o destino dessa empresa. E a mesma coisa para casamento, que você falou agora, de resolve dissolver, e que a gente fala da importância do prenuptial. Exato. O prenuptial, claro que ninguém entra num casamento pensando que daqui a 10 anos eu vou me separar. Com certeza não. Não é o objetivo. Mas acontece. E a gente sabe, a gente também tem casos de família no escritório, são inúmeros casos de família, e de fato, assim, tem muita coisa que pode ser prevenida. Teve uma brincadeira que eu fiz com a doutora Alexandra uma vez. Eu falei assim, se a gente entendesse das leis de famílias antes de casar, eu acho que todo mundo faria prenup antes de casar. Exato. Porque quando a gente vai entendendo como funciona, eu acho que tudo que a gente quer conhecimento, a gente vai entendendo como que a regra é aqui e tudo. A gente se previne mais. Já gera a expectativa certa, né? Eu casei, ok. Mas eu já sei o que vai acontecer com aquela casa X, se eu me separar. Eu não crio aquela expectativa, eu já separo, né? E não deixa a mesma coisa para a corte, para a justiça, depois decidir o que vai acontecer, né? E só, gente, a título de esclarecimento, a gente aqui não está dando legal advice, é só para essa conversa gostosa que a gente passa aqui. Mas, falando de prenup, o prenup, ele pode reger as relações do casal e não pode reger as relações da criança, né? Porque até a parte de child support, essas coisas. A gente não pode falar de um direito que não é nosso, né? O prenup é entre marido e mulher e a criança é uma terceira pessoa. Mas eu acho o prenup, assim, sensacional. Se eu pudesse, quando eu escuto, vejo casais apaixonados, a gente está pensando em casar. Claro, se eu pudesse, eu falaria, mas você já cogitou de fazer um prenup?
Porque é uma proteção absurda, né? Exato. Ainda mais para pessoas assim que já constituíram mais patrimônio, já estão numa certa etapa da vida, né? Exato. Cada cenário é um cenário, né? É por isso que a importância do olhar do advogado também para avaliar e ver tudo, assim. O que cabe, né? No próprio documento. Às vezes a pessoa é nova, mas enfim. Mas tem chance, por exemplo, ainda mais agora com startup, essas coisas, tem tanta gente jovem que do nada fez um crescimento exponencial e se já tivesse se protegido, né, casado, separado, exatamente o que é meu, o que é seu, o que é nosso, né? Você vê, normalmente os artistas, né, que casam já fazem essa separação. E é o que eu falo, você vai deixar um terceiro decidir a sua vida. Vamos resolver logo antes, vamos pré-estabelecer o que vai acontecer, né? Porque diminui muito a chance de briga. E uma coisa que eu percebo muito, eu acho que até por conta dessa questão, né, do Brasil, que o advogado é meio que sócio do cliente, que só recebe ao final. Uma coisa que eu percebo do cliente que chega do Brasil, e a gente fala muito isso, eu vou te processar, vou meter no pau essa expressão, gente, desculpa o meu francês, mas é o que a gente fala, né, lá no Brasil. E aqui você tem que evitar isso ao máximo, você tem que evitar chegar nesse momento. A gente, inclusive, né, Ale, a gente já ouviu de cliente nosso que parece que o advogado não compra a nossa briga. Exatamente a frase que os clientes falam. Exato, e eu entendo, por causa dessa visão do Brasil, o porquê que eles entendem, ou que eles acham isso, mas porque é difícil deles entenderem que é melhor um acordo, né, que se resolva mais rápido do que uma briga que leve muito tempo e às vezes você não vai ter o resultado que quer, né? E pro cliente, ele não entende, às vezes, que certas situações não se refletem da mesma forma, né? Aqui, como seria no Brasil. Então, é complicado, assim. Mas é uma educação, né? Que é uma se faz. educação. E uma coisa que eu falo, você quer entrar com essa briga porque você quer recuperar o seu prejuízo ou porque você quer estar de vingancinha? Porque se você tá de vingancinha, eu espero que você esteja preparado. Gente, entenda, eu não tô dizendo que não vale a pena buscar ressarcimento quando você sofre um dano, né? O que eu tô querendo, primeiro, um contrato bem amarrado, você não gasta tanto dinheiro num processo, porque você já tá com a prova pré-produzida. O que você tem que mostrar pra corte já tá tudo ali. Ó, fulano tinha que fazer isso. Não fez. E o contrato já prevê as consequências pelo descumprimento. Então, você já chega para a corte com um negócio, ó, é isso, no brainer, não tem muito o que pensar. Ó, o fulaninho tinha que fazer isso, não fez, tá em breach, e aqui eu já tenho a previsão das consequências no descumprimento. Beleza? Beleza. Já chega. Primeiro que isso já economizou tempo pra caramba de discovery, de troca de documento pra lá que o processo leva. Beleza, fez um acordo, ó, chuchu, beleza, bonito. Resolvemos metade do caminho, né? E tem uma outra coisa. O contrato mal feito, você vai buscar o ressarcimento que eu falei, não tô dizendo que não vale a pena. Você já gastou mais dinheiro pra fazer a prova de tudo isso. E aí, o que eu falei, não ganha quem tá certo, ganha quem produz a melhor prova. Chega lá, o juiz acha que não tá tão convincente. Ou o juiz diz que não provou aquilo. Olha quanta coisa você podia ter. Isso que, às vezes, a gente precisa, né? Você precisa ir uma vez na frente do juiz, o juiz não tá satisfeito, desmarca e vai de novo. Tudo isso é honorário. Tudo isso é mais dinheiro e às vezes ele não tá convencido na segunda vez e tem que voltar uma terceira. Então, tentar entender, gerar prova e ser claro o máximo possível pro juiz entender e convencer o juiz que você tá certo naquele cenário, entendeu? É que são muitos cenários, né? É infinito, praticamente. E, ó, gente, eu queria contar uma coisa pra vocês. Eu fui com a Sabrina. A Sabrina foi comigo num trial, né? Gente, nesse trial, claro, o cliente paga por um dia de trial.
Chegamos, o trial teve que ser adiado porque a intérprete não estava fazendo um bom trabalho e a cliente não fala inglês. Então, é o que eu falo. Não estou dizendo para você não buscar ser ressarcido, né, quando você é prejudicado. Não me entenda mal. É que se você preparou um contrato bom, se está tudo bem, você vai gastar menos, né? Mas você imagina você ter que estar se empenhando, pagando advogado e tudo mais. E tem uma coisa que acontece no Brasil também, né, com a blindagem de patrimônio, que é o ganhar e não levar. Você fez tudo isso, gastou uma grana, ganhou o seu processo e chega lá no final, você vai, não tem como executar, não tem como cobrar. Não tem dinheiro mais, a empresa já não tá valendo, ou qualquer coisa, né? Pode ser. E você escuta eu falando, né? Ó, tá aqui ela para confirmar minhas mentiras. Que eu falo, lá no final, que o cliente fica, você não abraça a minha causa, parece que você não acredita no meu direito. Porque gente, eu sou super cuidadosa. Sentou de frente para mim, eu explico. Ó, as suas chances são essas, o seu custo estimado é esse, a gente cobra por hora, não tem como saber. Mas chega lá no final, se a gente trabalha, chega lá no final, a gente não consegue recuperar o dinheiro, o que ele vai dizer? Vai falar mal de mim nas redes sociais, ele vai dizer, paguei X para essa advogada e ela não conseguiu receber meu dinheiro. Quando que a culpa não é nenhuma nossa, né? Então, eu vislumbro um mega desafio para minha advocacia. É isso, que eu posso trabalhar pra caramba, o cliente vai gastar e a gente pode não recuperar. Por isso que a gente é tão criterioso quando a gente aceita um caso lá no escritório. Anota. Não é que eu não quero o seu processo. Não é que eu tenho preguiça de trabalhar, porque eu trabalho 12 horas por dia, 14 horas por dia fácil. É porque lá na frente você vai ficar chateado comigo. Então, eu dou full disclosure. Ó, seu caso, você tá com esse fôlego? Você quer realmente recuperar o dinheiro ou você quer, como a gente fala no Brasil, metendo pau, fazendo não sei o quê? Não. Eu quero entender o que você quer. Eu olho a vida financeira, a gente faz uma pesquisa, a gente consegue ver, para ver se um dia também você vai conseguir receber. Que ganhar e não levar, eu acho que é pior de tudo. Eu acho que encontrar o advogado que faça também essa... Até antes de sentar com o cliente, às vezes... Por isso que eu faço esse bate-papo, essa entrevista com o cliente, pra gente pegar o máximo de informação, se tem caso, se não tem caso. Então, eu acabo pegando o máximo de informação possível para quando a doutora vai lá sentar com o cliente, ela já tem não só o background, mas se ela tiver alguma pesquisa a ser feita, ou referente aos envolvidos, seja empresa, seja o que for, né? Já sentar com o cliente com um cenário, pelo menos de, tipo, dá para resolver? Não dá? Ou, enfim, tem, assim, tem casos que a gente, que é o que eu acho, né? Pra mim, que hoje já tenho essa visão diferente, né? De que quando eu cheguei aqui, eu achava que era difícil entrar em certas situações que hoje eu vejo que as pessoas não são tão atentas. Eu me achava uma pessoa já atenta. Hoje eu acho que eu tripliquei a minha atenção em relação a tudo. A uma conversa, a uma forma da pessoa explicar e pegar... Não é bem por aí que essa pessoa está explicando. Eu acho que não é assim que funciona. E já ir pesquisar. Então, por isso que às vezes, quando a gente fala de empresa, de empresário, de business, negócio... Falar com uma pessoa que de fato conhece, de fato vai estar do seu lado, é importante. Por isso. Porque na hora que você escutar, vai bater estranho. Se você já teve essa consulta, se você já teve essa orientação. Então, por isso que a gente também vê muita fraude, né? Como os cenários de fraude estão absurdamente, assim, crescendo. E é fraude em várias coisas. Não é só em quem tá entrando num negócio ou quem tá fazendo uma compra ou coisa assim. Às vezes você tá sentadinho na sua casa e você foi vítima de fraude. Às vezes você não tá fazendo nada e você só tá vivendo a sua vida e você foi uma vítima de fraude, entendeu? Ou às vezes também você tá entrando... prevenível.
né? Exatamente. Acho que eu inventei uma palavra agora, gente. Mas é altamente fácil de prevenir se você tivesse um pouco mais de atenção. Mas eu acho que as pessoas se empolgam, sabe? Eu acho que as pessoas vêm do Brasil e escutam: ah, não, você tem chance de ter um retorno de 20% no investimento. E as pessoas, oh my God, é isso em dólar. Vão lá e parece que ficam cegas. E são pessoas de sucesso no Brasil. São pessoas que a gente chama aqui de sophisticated, né? Então tinha tudo para respirar, pensar: this is too good to be true. Isso tá bom demais para ser verdade. Deixa eu falar com um especialista, deixa eu falar com uma pessoa de confiança, né? Exato. Eu sou de São Paulo, eu sempre tive um pouco dessa mentalidade. Falei assim, não, eu acho que essa história tá um pouco mal contada. Sempre ter um pezinho atrás com certas conversas, assim, sabe? E, enfim, nem sempre o menor valor é o ideal. Você tem que... Qual que é o valor de mercado disso daqui? Como assim? Analisa algumas coisas, porque às vezes você tá aí, né, pode chegar um cliente, né, um cenário hipotético, cliente falando, eu comprei um carro, não, mas o carro tava todo estragado, não tá prestando, não sei o que, mas quanto você pagou nesse carro? Eu paguei 2 mil, mas quanto ele tá no mercado? 10. Assim, minha senhora, o meu senhor, né? Vamos usar o bom senso. E às vezes é isso. Eu tô falando num âmbito bem básico, né? Porque, tipo, qualquer um, né, poderia, né, mais simples, poderia entrar numa coisa dessa, mas jogando pro nível empresarial, de business, nessa mentalidade, é o mesmo raciocínio. Vamos ver, vamos fazer uma pesquisa prévia para ver se essas informações estão de fato batendo, né? Se faz sentido um retorno, realmente é a média de retorno. Se essa empresa é idônea. Exato. Quanto tempo essa empresa está no mercado? Porque até naquele West 2 News, uma empresa de telhado, de americano também, há anos no mercado, começou a pegar depósitos. Gente, aqui, empresa estabelecida aqui, de telhado, pegando depósito e não entregando. Empresa de cerca também, de fence. Então, você fazer uma pesquisa, tem um cuidado. E uma conversa com um profissional que tenha mais... E não é só porque eu sou advogada, não. A gente está aqui há muito tempo, né? A gente... quando você passa muito tempo, você sempre vai ouvindo histórias, né? Pessoas que já passaram por uma situação X ou Y. E a gente sempre vai... E a gente busca recomendação também, né? De pessoas de confiança. É difícil quando você não tá aqui há muito tempo, porque você não tem com quem confiar. Por isso a gente fala, advogado é o ideal, porque aquele ali, ele tem um compromisso. Uma responsabilidade profissional. Exato. Uma licença tão difícil de conseguir. E um compromisso com a verdade, com a corte, com as Exato. leis. Então, não é só... a gente entende que existem profissionais e profissionais também, né? Óbvio, em qualquer área, mas, assim, se é um bom profissional bem recomendado, é o ideal mesmo, por isso que você tá chegando aqui. Mas quando você já tá aqui há um certo tempo, você já escutou muitas histórias, você já gerou... você já teve aquele olhar, né? Já entende um pouco o olhar, então buscar sempre referências. Saber onde buscar referências, né? Procurar os principais pontos. E falando de referência, né? Lembrei que hoje a gente ganhou mais um Google Review, 5 estrelas. Verdade. E a pessoa, a nossa cliente maravilhosa, teve 2 casos com a gente, que a gente concluiu, assim, em tempo recorde. Outra coisa, minha gente, o processo bateu no escritório para sair. Exato. Não gosto que o processo fique sentado lá. Eu não sou estacionadora de processo. O processo é para bater e sair. Vamos resolver a tua vida, minha filha. Vida que segue, vamos para frente. E essa cliente tiveram 2 casos que a gente resolveu assim também, graças a Deus, para ela poder seguir a vida dela linda, bela e faceira. E ela falou cada coisa linda pra Sabrina. Eu achei maravilhoso. Um beijo. Ela sabe quem é ela. Tomara que ela assista. Tomara que ela assista. E eu fiquei super emocionada, inclusive, quando eu li. Eu falei assim, ai, que fofa. E é gratificante, assim. Mesmo que não tiver o meu nome lá, qualquer review, assim, pro escritório é super gratificante ver, entender que eles estão sentindo suporte, sabe? Do escritório, do time, da doutora Alexandra, estão sendo esclarecidos, estão sendo acolhidos. E assim, independente da situação, né? É uma coisa que eles não entendem também, né? Os clientes, eu entendo que os clientes... Se chegou pra gente é porque... Se não é o preventivo, né? Vamos ver o seu pré-contrato, vamos pensar... Vamos
fazer a estratégia, vamos escrever para te proteger. Mas se chegou pra gente já com o caldo entornado, é porque já deu errado. Então, eu sei que a gente já carrega uma carga emocional muito grande. O cliente quer ser respondido na hora, quer não sei o quê. E uma coisa que eu brinco, né? Não sei se é porque eu sou carioca, mas eu sou uma piada, né? Todo mundo fala que... Até nas palestras de real estate que eu dou pros corretores, todo mundo ri pra caramba, que eu sou uma piada, faço piada de tudo. E às vezes as pessoas ligam, mas eu preciso falar com ela agora. E às vezes eu tô em audiência. E quando eu retorno a ligação dessa pessoa, eu falo assim... Sabe o que eu falei pro juiz? Eu falei, juiz, eu preciso desligar, que é o João no telefone. Eu preciso desligar agora. Eu preciso sair dessa Zoom, porque as nossas audiências são em Zoom normalmente, né? E eu falo pro juiz, nossa, eu preciso desligar, porque eu tenho que falar com o João. O juiz falou que não. Então, desculpa, só tô podendo retornar a sua ligação agora. Pra pessoa se tocar, que às vezes eu não tô podendo falar realmente. Que se eu falar pro juiz que eu tenho que sair da audiência pra atender quem é você, né? Eu não tenho como. Eu tô presa ali, às vezes, quando a gente tem trial, às vezes são trials de 2 dias. Em audiência, de 9 da manhã e 5 da tarde, não posso nem pegar no meu telefone, né? A dinâmica do escritório é desafiadora nessa hora, né? Quando a gente fala, a doutora tá em audiência, tá em mediação. Não tem previsão mesmo, não tem. Não adianta se eu falar, a doutora tá em mediação 2 dias, gente, desculpa, mas não vai falar com a doutora Alexandra, entendeu? Pelo menos não no horário comercial. E olha que às vezes ela precisa falar com o cliente, ela fala depois, bem depois, direto. bem mais tarde. 9 da noite, 10 da noite, eu já... Eu chego outro dia no escritório, no WhatsApp do escritório, tá lá a mensagem de 10 horas da noite da doutora com o cliente. Tipo, ela faz o possível para atender, fazer ela é super diligente, assim, com as datas, com tudo, com os cumprimentos de tudo. Eu amo a minha licença, eu não quero perder minha licença. Mas você sabe esse assim. negócio de responder 10 da noite? E, gente, fica a dica, e eu sei que para qualquer profissional, não só para mim. Se é um cliente razoável, que só me manda mensagem para coisa importante, coisa séria, e eu vejo uma mensagem sua no WhatsApp do escritório, eu vou correr para ver. Porque eu sei que não é uma besteira. Eu sei que para você estar me mandando uma mensagem, cliente, 9 horas da noite, numa sexta, num sábado, é alguma coisa... Pode nem ser uma emergência, pode ser alguma coisa que tá te afligindo. E você é um cara gente boa, você coopera nos documentos que eu peço, você é uma pessoa que não é desagradável no trato com você, porque eu já mandei cliente embora porque te tratou mal. Fato. Então, assim, isso me estimula. Fala, cara, essa pessoa eu tenho que responder, porque é alguma coisa. Né? E claro, não me custa nada. Eu tô ali, pego o telefone, respondo, acalmo o coração do cliente. Agora, se é aquele cliente, aquela pessoa não razoável, que manda 20 e-mails por dia, que tudo é uma emergência e às vezes não é nada. Às vezes é uma linha de telefone. Às vezes é... É verdade. Não é? Até são umas coisas. Ai, não devolveu o controle da garagem. Às vezes é uma coisa assim, tipo, e manda 80 e-mails, fica... Com certeza não vai ser uma prioridade na nossa vida, né? E foi você que criou isso pra você. Foi você que criou essa impressão que nós temos de você. Porque é uma relação, é tudo uma relação. Relação do advogado, que nem relação com o médico, né? É uma relação pessoal. Uma relação com o advogado é uma relação super pessoal. Que ele precisa confiar em você, ele precisa entender quem você é, que você de fato tem problema, um problema que é um problema pra você, que é uma situação delicada pra você e tudo mais. Então, quando você gera essa relação, e essa relação é uma relação saudável, ele entende que você não tá gerando um problema onde não tem, que você tá... tudo mais, ele vai fazer de tudo pra solucionar o mais breve possível. Agora, se ele entende que tem muito mais emoção, é aquela ideia que ela até falou antes, né? Quando é muita emoção envolvida, às vezes a pessoa não consegue olhar com essa distância e enxerga como a doutora não tá fazendo, ou tá demorando. Tudo tem prazo, né? Tudo tem um período que às vezes não tá no escritório. É o prazo da corte, é o prazo, enfim, do que tem que, né? Tem que esperar. Essa cliente mesmo de hoje que deixou essa review linda pra você, eu mandei os documentos pro juiz assinar e depois eu vou explicar pra vocês como é que funciona isso.
Mandei dia 1º de julho, a juíza só assinou hoje. Ela me mandou um e-mail nesse meio tempo, e eu já tinha mandado e-mail para a corte pedindo atualização, e eu falei para ela, eu já pedi atualização. Mas eu também não vou ser advogada doida que vou ficar mandando e-mail a cada 2 dias para a corte, falar, cadê? Porque aí eu é que vou ficar queimada na corte. E aí ela teve a paciência, entendeu que não depende de mim, e hoje saiu a sentença dela, e ela é uma mulher livre, solteira e feliz. Não é não? Exatamente. Voltando assim, é uma relação mesmo, é confiança, é construir uma relação, tanto que a gente tem muitos clientes, né, retornam, e o primeiro a indicar somos nós, e traz pro nosso escritório novos clientes, enfim. E uma coisa que ela falou, super prudente, anota aí, minha gente, eu sou advogada, eu não sou blogueira. Eu quase não tenho social media, não pago assessoria de marketing. Isso é uma coisa que veio embutida em mim, porque no Brasil o advogado ele não pode fazer propaganda, né? Ele não é comércio, ele não é visto como comércio. E eu trago isso em mim, então eu não sou blogueira. E todos os nossos clientes é boca a boca. E todo mundo chega... Ai, ela resolveu minha vida. Meu Deus, como é que pode? É estressante, mas, gente, que delícia, né? Ajudar os outros. Até em questão de fazer podcast, que eu tenho muita preocupação em trazer informações relevantes, né, Sabrina? A gente fala muito sobre isso. Que hoje em dia, as pessoas sentam, pegam o microfone e falam o que quiser, e aí um posta, dá share, e aí uma informação que não é 100% acaba se espalhando. A minha preocupação em sentar aqui, primeiro, é não fazer minha promoção e ajudar a gente, ajudar. Se de alguma forma eu puder trazer uma palavra para ajudar, já valeu a pena o dia. Já resolveu minha vida. Então, presta atenção nessa dica que eu vou deixar aqui. Se você tá pensando em buscar um advogado, antes de você buscar esse advogado, antes de você ligar pro consultório dele, traz algumas informações com você. Já liga com as informações. Quais? A gente precisa de informação sobre o caso, o condado que esse caso ou tá aberto ou vai ser aberto. Se for uma empresa, o condado que essa empresa vai ser aberta, tá? Se existe algum já contrato, né? Se esse contrato já foi assinado, quem são as partes desse contrato? Existe algo que a gente precisa fazer aqui na Flórida, tá? Que a gente precisa ver se existe conflito no atendimento, de atendimento no geral, né? No escritório. Então, o mesmo advogado não pode apresentar opposing parties, que basicamente a gente não pode representar as duas partes no processo. Então, se a gente já representou, né? Se a doutora já representou a parte que você está querendo ir contra nesse processo, infelizmente ela não pode te representar, porque ela não pode ir contra um cliente ou um ex-cliente. Então, essas informações são necessárias. Traga essas informações. Se já existe um contrato, tenha a cópia do contrato, porque o contrato, às vezes, vão ter informações que naquele contrato eu já vou precisar saber antes de levar para a doutora Alexandra o seu caso, por exemplo. Eu preciso saber se é um caso de divórcio, né? Se tem filho, se não tem filho, se tem propriedade, se não tem propriedade. Propriedade que eu quero dizer marital, se tem empresas abertas constituídas durante o casamento também. É importante, tá? Se for sociedade, se existem documentos que estabelecem as obrigações da sociedade, claro, os integrantes da sociedade e tudo mais. Essas informações coletadas já na primeira conversa, no primeiro contato, né, com o escritório, ela já ajuda a trazer as informações, a gente fazer a doutora já olhar, já enxergar, ou já fazer uma pré-pesquisa antes mesmo de te dar um retorno, ou falar assim, vamos já agendar uma consulta, né, a consulta é tanto, já vamos fazer a consulta e já temos as informações para te dar as orientações legais, caso não exista esse conflito, ou já te passar quais são as partes que devem ser tomadas ou tirar alguma dúvida, tá bom? Não esquece. Gente, quanta coisa legal que a gente falou. Quanta dica importante, né? E, claro, a gente vai estar aqui sempre, toda semana. E se você não quer perder, quer estar sempre por dentro, se divertindo, porque modéstia à parte a gente é engraçado, né? A gente é carioca, despojado. Quer saber mais direito empresarial,
quer rir um pouquinho, quer informação de verdade relevante de quem sente no dia a dia o aperto, o sofrimento do brasileiro, quer dica jurídica, você sabe o que você tem que fazer, né? Aperta o like, subscreve pra gente e você não vai perder nada do que vai acontecer com a gente. Fica aí, segue a gente e um beijo!